glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23, 24, 25. Porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes do cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. Pai do Senhor Jesus a todos. Pai do Senhor Jesus a todos. Quem está feliz, diga glória. Quem está alegre, diga aleluia. Quem sente a presença do Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Paracletos. Seja bem-vindo, Consolador. Seja bem-vindo, Espírito da verdade. O ambiente é teu, o lugar é teu, o povo é teu, a glória é tua, o culto é para ti. Estamos aqui por tua causa. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Se manifesta em nós, através de nós, por nós, em nosso meio. Tu tens primazia, tu tens liberdade, tu tens o primeiro lugar. O centro das atenções é para ti. O trono de nossa existência está te aguardando. Pode ocupar, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Levante as suas mãos e ofereça uma frase de amor para o Espírito Santo. Ofereça uma frase apaixonada para o Espírito Santo. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que você o adora. Diga a Ele que Ele é a razão da tua existência. Ele é a frase mais bela da poesia, a perfeita nota musical. Ele é a harmonia perfeita. Diga a Ele que Ele é tudo em você, e nós estamos aqui por causa dEle. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tu tens liberdade para falar conosco de forma livre. O ambiente está sendo preparado para a tua manifestação. O ambiente está sendo preparado para te recepcionar. Orabande que vassúria. Acampa os teus anjos ao redor deste local. Que a tua nuvem venha estar pairada sobre este arraial. Nos sacode esta noite. Mexe com a nossa estrutura, Espírito Santo. Trata-nos por dentro, nos cura na alma, cicatriza as feridas, fecha as lacunas. Precisamos ser tocados pelo Senhor. Queremos ser ministrados pelo Senhor. Estamos aqui como papéis em branco, pronto para recebermos o toque da pena do escritor, que é o próprio Espírito Santo, que vai escrever em nós uma nova história. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Receba agora, Espírito Santo, desta igreja, uma linda salva de palmas, porque nós te amamos. Oh, glória a Deus. Tome seu assento. Assente o corpo. O espírito permaneça de pé, para a adoração de quem é digno de ser adorado, para a glorificação daquele que é digno de ser glorificado. Permaneça atento e atencioso para ouvir a voz do doce e meigo Espírito que já chegou, que já está em nosso meio. Oh glória, oh presença gloriosa, oh presença magnífica, radiante, fulgurante, expressiva, tangível, singular, inconfundível, presença inacessível, inamovível, inabalável, incomparável, inefável, inigualável, presença do Espírito Santo. Quando eu falo esse nome, Espírito Santo, meu corpo arrepia, minha alma fica enobrecida,
Meu espírito salta como bezerro solto nas estribarias, porque a presença dele mexe com a gente, nos sacode por dentro, balança a nossa estrutura. Oh, presença gloriosa é a presença do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Nós lemos 2 textos sagrados essa noite. O primeiro texto que foi lido foi antes da oração profética, Êxodo capítulo 12. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 12. Encontramos ali a referência à Páscoa do Senhor e as recomendações de como deveria ser celebrada o Pessach, a Páscoa. E nós lemos também agora, após a oração profética, ao assumir o microfone, eu citei para vocês os versículos de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e versículos 23, 24, 25, nós fomos até o 26, e encontramos a expressão, a ceia do Senhor, a ceia de Cristo, e nós chamamos de a Santa Ceia. Então nós temos aqui 2 textos sagrados, um no Antigo Testamento, o outro no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é uma espécie de preparação para o Novo Testamento. O Antigo Testamento é o alicerce para a construção do Novo Testamento. As coisas que aparecem no Antigo Testamento, de certa forma, são simbólicas, são figuras que de forma profética apontam para aquilo que iria acontecer na nova aliança, no Novo Testamento. Por exemplo, a Arca da Aliança é uma figura de Cristo e aponta para o Senhor Jesus que surgiria na história no tempo futuro. Por exemplo, a rocha ferida lá em Meribá, que verteu água, também aponta para o Senhor Jesus que seria ferido e dele sairia a água, que é a palavra. E ele próprio disse: vós já estáis limpo pela palavra. Então as coisas do Antigo Testamento apontam para as coisas do Novo Testamento. Por exemplo, os 7 candeeiros acesos dentro do tabernáculo aponta para os 7 Espíritos de Deus que foram enviados a toda a terra. E nós estamos recebendo manifestação desse Espírito que já chegou na terra. Então o Antigo Testamento, de certa forma, guarda figuras, símbolos que apontam para o Novo Testamento. Nesse caso, a Páscoa, também de igual modo, ela aponta para a Santa Ceia. A ceia, ela vem para substituir a Páscoa. E tudo aquilo que acontecia na Páscoa, no Antigo Testamento, vai acontecer espiritualmente na ceia do Novo Testamento. E para entendermos como funciona a ceia, temos que entender quais os segredos espirituais que havia na Páscoa. E para compreendermos melhor o que havia na Páscoa, nós temos que voltar então no dia ou na época em que a Páscoa foi estabelecida através de Deus dando ordem a Moisés para o povo de Israel ainda na terra da servidão, na terra da escravidão, na terra de Cã ou na terra do Egito. E para compreendermos essa história do que aconteceu, temos que voltar até os princípios, temos que voltar até o começo da história. Chegamos aqui no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o livro que mostra o povo sendo liberto da terra do Egito, tirado como um forte por Moisés, por ordenança de Deus. Enquanto o livro de Êxodo mostra essa saída do povo, porque o nome Êxodo significa saída. O nome Êxodo significa saída. Enquanto o nome Êxodo é a saída, a história não começa no Êxodo, a história começa no Gênesis. O nome Gênesis, que em hebraico é Bereshit. Bereshit significa princípio, início, começo. Enquanto Gênesis vai mostrar o princípio, o começo de todas as coisas, começo da criação, começo dos céus, começo da terra, o início da história humana, o começo do pecado, o começo dos assassinatos, o início de todas as coisas, inclusive o começo da escravidão do povo de Israel na terra do Egito. Porque o povo entra no Egito ainda no livro de Gênesis. No final do livro de Gênesis, no final do começo, existe o começo da escravidão
do povo de Israel na terra do Egito. Claro que eles entraram pela porta da frente, entraram a convite do grande governador José, quando ainda governava sobre toda a terra. Jacó, seus filhos, seus netos entraram na terra do Egito. Só que Jacó e os patriarcas morreram, e então o povo de Israel foi esquecido pelos faraós. Os novos governantes da terra do Egito começam a escravizar esse povo, e esse povo começa a fazer o trabalho pesado daquela terra, trabalhar duro, trabalho escravo, trabalho forçado. E quando não produzia aquilo que se esperava, eles recebiam açoites, chicotadas, humilhações. Eles estavam na terra da servidão de fato. E esse povo está ali na terra do Egito, numa terra de escravidão. E os tempos se passam, e agora então chegamos no livro do Êxodo. Aproximadamente 400 anos já se passaram, e esse povo permanece fazendo o trabalho pesado, escravo por Faraó e pelos egípcios, até que chegamos no começo do livro do Êxodo, o livro conhecido como Saída. E eu venho dizer uma coisa: sempre que alguém tentar te escravizar, sempre que um problema surgir na tua vida, sempre que uma luta se levantar para se opor à tua caminhada, sempre que Satanás te encurralar e colocar obstáculos na tua frente, fique sabendo que Deus tem uma saída para a sua vida. Deus tem uma saída para você. Quando chegamos no livro do Êxodo, o livro conhecido como Saída, eu entendo que de forma profética Deus está falando conosco nesta noite. Há uma saída para a sua vida, há uma saída para a sua história. Você não vai permanecer prostrado, você não vai permanecer escravizado, você não vai permanecer nessa vida de servidão espiritual, nessa vida de escravidão espiritual. Deus está te mostrando uma saída. Está vindo aí um socorro bem presente na hora dessa angústia. Uma luz está brilhando no final desse túnel. O choro pode ter durado a noite inteira. O Senhor está dizendo que a tua alegria está vindo pelo amanhecer. Tem um sol despontando no horizonte da tua vida. Tem uma alva do dia surgindo na tua história. Tem uma nova história pronta para ser escrita na sua vida esta noite. Se você concorda e acredita, levante a mão bem alto, dá um grito de glória, para que o céu se mova e a glória do Senhor venha para a terra em forma de bênção sobre a sua vida. Quando chegamos no livro do Êxodo, nós encontramos agora algo parecido com aquilo que também acontece no começo da história do Novo Testamento. Porque, como eu já disse, as coisas do Antigo Testamento são figuras que apontam para o Novo Testamento. Chegamos no começo do livro do Êxodo, nós encontramos uma grande perseguição. Perseguição essa pelo próprio Faraó, dando uma ordem que deveria matar todas as crianças do sexo masculino. Quando começamos o Novo Testamento, encontramos também Herodes mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então encontramos aqui algo parecido, algo semelhante, algo similar entre a história do Antigo e a história do Novo Testamento. No Antigo Testamento, no livro do Êxodo, a Joquebede fica grávida, e quando o menino nasce, o menino que era bonito, formoso, ela o escondeu durante 3 meses. Ela o escondeu, e a Bíblia diz que depois ela pega o menino, coloca em um cesto feito de junco, betumou com betume, colocou nas águas do rio Nilo, e o menino seguiu o seu destino. Ele foi andando aleatoriamente? Não. Foi navegando de forma aleatória? Não. O próprio Deus estava guiando aquele menino para uma missão muito grande e gloriosa, que no futuro seria conhecida para sempre. O menino agora chega a uma região aonde a filha de Faraó está banhando com as suas criadas. Quando ela vê aquele cestinho, o menino chorando dentro do cesto, ela tira o menino das águas, e por ter tirado o menino das águas, ela disse: o seu nome será Moisés. O nome Moisés significa tirado das águas. E quando eu olho para o Novo Testamento,
Testamento, eu encontro agora também um menino que nasce não de Joquebede, mas nasce de uma virgem chamada Maria. E esse menino nasce, esse menino cresce, e esse menino recebe o nome de Messias, ou Machia em hebraico. O nome Machia, o nome tem ligação com águas. Mai de Machia, Mai significa água. É a última frase no hebraico de Gênesis capítulo 1, versículo 12, quando fala: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá está a palavra Mai. Mai significa água. Então essa primeira sílaba do nome Messias ou Machia quer dizer água. Jesus está relacionado com as águas. Quando Moisés é tirado das águas, ali começa toda a sua história, que vai culminar na libertação do povo de Israel. Quando Jesus nasce, ele também sai das águas do rio Jordão. O Espírito desce em forma de uma pomba, e o Pai disse: esse é meu filho amado em que me comprazo. E ali também vai começar toda a história da libertação da igreja. O Moisés, ele vai morar no palácio do Egito, e ele é considerado filho da filha de Faraó. É no Egito que tudo começa, é no Egito que inicia todo o processo. E não é por acaso que quando mata as crianças no Novo Testamento, o anjo Gabriel aparece para José em sonho e disse: José, pega o menino, pega a mãe do menino e vai para a terra do Egito. Mas por que eu tenho que ir para o Egito? É porque no Egito que vai começar tudo. E o Senhor fala: do Egito eu chamei o meu filho, do Egito eu chamei o meu filho. Dali começa toda a história do processo da libertação da igreja na terra. Jesus é chamado do Egito, assim como Moisés também é chamado do Egito. Moisés cresce no palácio de Faraó, é tido como filho da filha de Faraó. Moisés cresce, Moisés estuda nas melhores faculdades, Moisés está se formando, se graduando e pós-graduando em astronomia. Para quem não sabe, Moisés era astrônomo. Para quem não sabe, Moisés era poliglota. Moisés falava fluentemente 14 idiomas. Era um homem inteligente, dotado de uma sabedoria magnífica. Todos já o via como o futuro faraó do Egito. Moisés está sendo preparado para se assentar no trono do governo. Moisés está sendo preparado para usar uma coroa real na sua cabeça. Moisés está sendo preparado para usar um cetro de governo na mão. Moisés está sendo preparado para usar um manto de púrpura, um manto real, um manto luxuoso, encravejado, incrustado em pedras preciosas. Moisés está sendo preparado para assumir o governo mundial. Quando eu olho para isso, quando eu olho para Moisés sendo preparado, então eu vejo Deus olhando dos céus dizendo: se tu soubesse que o plano e o projeto que eu tenho para a tua vida é maior do que o plano e o projeto que você estabeleceu. Mas pode existir plano e projeto maior do que esse? Claro que sim. Às vezes você olha para o teu futuro e você se imagina sendo alguém muito grande, se imagina sendo alguém de posses, imagina sendo alguém famoso ou famosa, e você diz: ali é o topo, ali é o ápice, ali é o máximo que alguém pode chegar. Só que Deus olha para você e diz: se você soubesse que os meus planos para a sua vida são bem maiores do que aquilo que você planejou, o meu projeto ainda é maior do que aquilo que você projetou. Deus, mas aonde eu vou chegar? O que eu projetei é muito grande. Deus fala: mas é eu quem sei que pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de morte. O Senhor está falando: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos estão mais altos do que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos. Explica melhor, reverendo. Eu explico. É Deus dizendo assim: ó, o meu projeto é maior do que o teu projeto, os meus planos são maiores do que os teus planos, os meus sonhos são maiores do que os teus sonhos. Se você pensou em chegar aqui, eu vou te levar a acolá. Se você pensou em alcançar algo grande, eu vou te fazer alcançar algo bem maior. Se você pensou em chegar em cima do monte, eu vou te colocar no pináculo dele. Deus tem caminhos que a gente não compreende. Deus tem uma estrada que a gente não entende. Os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens.
Às vezes Deus mexe com você, mexe com as tuas finanças, mexe até com a tua saúde, porque Ele tem um caminho excelente para a sua vida. E você tem que apenas aceitar os propósitos e os projetos de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Deus está no controle de tudo, viu, irmã? Deus está no controle de tudo, viu, irmão? Fique tranquilo, fique tranquila que Deus não desaprendeu. Fique tranquilo e fique tranquila que Deus ainda sabe trabalhar. Fique tranquilo e fique tranquila que Deus ainda sabe como fazer. O fim não pode justificar os meios. Agora pode estar sendo difícil, pode estar sendo terrível, o processo pode ser doído, mas fique tranquilo que o bom não é o começo, o bom é o final. O Senhor Deus provoca situações, e as situações que Ele provoca às vezes nos tira da zona de conforto. O Moisés agora entra numa situação que ele tem que matar um homem egípcio, esconder o corpo na areia, descobrir o negócio, e o faraó o persegue, e o Moisés é obrigado a fugir lá para a terra de Midian, lá para o deserto. Vou repetir, Moisés tem que ir para o deserto. Parece que é ele que está indo, mas é o próprio Deus provocando a situação para colocar ele lá. Porque ninguém que tem chamado de Deus vai para o deserto porque quis ir. É o próprio Deus que o leva, é o Espírito que o impele para o deserto. E quando eu vejo Moisés sendo conduzido ao deserto, eu tenho que me lembrar do outro, lá do Novo Testamento, saindo das águas do Jordão, e a Bíblia dizendo, então o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vejo duas histórias, eu vejo dois homens, eu vejo duas pessoas, e eu vejo um só propósito guiando os dois. Um no Antigo Testamento, outro há 1500 anos no Novo Testamento lá na frente. Quando eu vejo Moisés no deserto, quando eu olho para Moisés no deserto, Moisés chega ali na terra de Midian. Moisés se apaixona por uma moça daquela terra cujo nome era Zípora ou Séfora. Zípora era filha de um sacerdote cujo nome era Jetro ou Reuel, tanto faz. Jetro era sacerdote daquela terra. Moisés se casa com Zípora. Os anos e os tempos se passam, e é ali no deserto que vai iniciar o ministério de Moisés. É ali no deserto que Deus vai capacitar o Moisés. Quem disse que deserto é lugar de morte? Quem disse que deserto é lugar de perecer? Quem disse que deserto é lugar de fracasso? Deserto só mata filhos de Coré, Datã e Abirão, rebeldes. Deserto só engole quem se rebeleia contra Deus. Agora quem está debaixo do propósito, andando dentro do projeto, deserto é lugar de capacitação, de ensinamento, de preparo de Deus para a vida do seu servo. É no deserto que Moisés está. É no deserto que Jesus se encontra também. E quando Moisés está no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, Moisés então deixou as ovelhas aqui, chegou um pouquinho mais adiante para descansar, ali na região do Sinai, em cima do monte Horebe. E ali em cima do monte Horebe, ou do monte Sinai, Moisés está, e de repente Moisés viu uma sarça. Só que não é novidade você ver sarça no deserto. Deserto é lugar onde a sarça nasce e prospera com facilidade. Deserto é lugar que a maioria das árvores não pode prevalecer e nem prosperar. Você não vai ver muitas das árvores que você vê aqui lá no deserto, porque o deserto é lugar árido, o sol é causticante. Deserto não tem água para poder regar a terra, e a terra ali é infrutífera. Mas tem um tipo de árvore que nasce e prospera no deserto. Qual é essa? A sarça. O que é a sarça? A sarça é o arbusto seco. A sarça é o espinheiro. Ninguém dá valor na sarça. Quem é que quer plantar sarça no quintal da casa? Quem é que quer plantar uma sarça no seu belo pomar? Ninguém quer sarça em casa. Ninguém quer espinheiro no meio das suas plantas cultivadas por você para dar bom e belos frutos para a sua alimentação. A sarça é desprezada. A sarça é desprezível. Inclusive a Bíblia diz que a sarça surgiu por causa de uma maldição lançada sobre a terra. Quando o homem peca, Deus diz por sua causa, por causa do pecado, a terra vai produzir espinhos e abrolhos,
sarça é uma forma de maldição sobre a terra. Todo mundo despreza a sarça, todo mundo rejeita a sarça, todo mundo abandona a sarça. Só que Deus escolhe aquilo que ninguém mais escolheria. Deus usa aquilo que ninguém mais usaria. O nosso Deus é o Deus das eleições soberanas. Quando você diz, esse aqui é desprezado, Deus diz, pois é esse desprezado que eu vou usar. Quando alguém diz, esse aqui é rejeitado, Deus diz, pois é esse rejeitado que eu quero usar. Quando alguém fala, isso aqui é amaldiçoado, Deus diz, mas eu vou converter a maldição em bênção, e vou fazer dele um servo, uma serva usado na minha mão e na minha obra. Ninguém vai usar a sarça. Deus diz, eu vou usar o que ninguém quer usar. Ninguém escolhe a sarça. Deus diz, eu vou escolher o que ninguém quer escolher. Agora Deus vai falar com Moisés, e Deus não vai usar a oliveira para falar com Moisés. Deus não vai se manifestar através da videira para falar com Moisés. Deus não vai se manifestar através da macieira para falar com Moisés. Deus não vai se manifestar através da tamareira para falar com Moisés. Deus escolhe exatamente a sarça, a rejeitada, a desprezível, a desprezada. Ela está lá, ninguém dá nada por ela, mas de repente a sarça começa a pegar fogo, de repente a sarça começa a incendiar. Tem alguém que não deu nada por você, tem alguém que não apostou no teu ministério, mas eu vou dizer uma coisa, você já começa a ser incendiado pela presença do fogo do Espírito. Eu sinto que tem sarças pegando fogo aqui essa noite. Tem homens e mulheres desprezados, abandonados, rejeitados, mas o fogo do Espírito está incandescendo na vida dele e na vida dela. Estou pregando para as sarças de Deus aqui agora. Estou pregando para os rejeitados, para os abandonados, para os desprezados. Estou pregando para aqueles que as pessoas não deram nada. Ninguém investiu em você, ninguém acreditou no teu chamado. Tem um Deus falando assim, ó, eu vou usar essa sarça para falar com Moisés. Eu vou usar essa sarça para entregar recado. Eu vou me manifestar através dessa sarça para trazer uma mensagem. Sarça de Deus, homens e mulheres desprezados, o Senhor está dizendo, é pela tua boca que eu vou falar com muitos, é através dos teus lábios que eu vou extrair a mensagem de cura. Não temas, não temas, ó pequenino rebanho. Deus se agradou de vós para vos dar o reino. Não tema, ó vaso de barro. Deus se agradou de você para colocar dentro dele os seus tesouros. Não temas, ó frasco pequeno, que é julgado pelo rótulo. Deus se agradou de você para colocar o melhor perfume. Moisés olhou para a sarça e de repente algo lhe chama a atenção, porque a sarça começou a pegar fogo. A sarça começou a pegar fogo. Mas o que chama a atenção não é só isso, porque sarça pegar fogo no deserto é a coisa mais normal que tem. Deserto é lugar onde o sol brilha forte. Deserto é tudo 8 ou 80. De dia é quente demais, de noite é muito congelado. De dia o sol brilha forte, pelo sol brilhar forte, a sarça, sem um arbusto seco, ela pega fogo facilmente. Então Moisés já tinha visto aquilo acontecer por muitas e muitas vezes. Então o que chama a atenção de Moisés não é o fato da sarça pegar fogo. O que chama a atenção de Moisés é porque a sarça queimava e não se consumia. Como é que pode? Pega fogo, queima e não se consome. O fogo do Espírito é assim. Ele queima, mas não consome. E quando ele queima, ele te torna mais vivo, mais viçoso, mais belo, mais cheio de ousadia. Ele não destrói, ele constrói. Ele não derruba, ele levanta. Ele não abate, ele exalta. Ele não fere, ele cura. Ele não mata, ele dá vida. O fogo do Espírito não entristece, ele traz alegria. Esse fogo que está sobre a tua vida esta noite, sarça de Deus. Queima e não se consome. Moisés disse, eu vou chegar mais perto
que é para eu ver esse negócio de perto. E quando Moisés tentou se aproximar, aquele que fala, ele falou através da sarça. Do meio das labaredas de fogo, uma voz surge: Moisés, Moisés. Interessante que Deus fala duas vezes, está lá em Êxodo capítulo 3. Por duas vezes ele fala: Moisés, Moisés. Por que ele fala duas vezes? Que é para mostrar que não há dúvida que é ele que está falando. Se você ouviu a primeira vez, ficou um pouquinho de dúvida, ele está dizendo: eu vou falar pela segunda vez, para te provar que sou eu que estou falando contigo. Moisés, Moisés. Aí o Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. Essa expressão eis-me aqui quer dizer: aqui estou. Estou aqui, eis-me aqui, aqui estou. E quando ele diz aqui estou, ele está se colocando no verbo estar. E o verbo estar é passageiro. O verbo estar é provisório. O verbo estar é transitório. O verbo estar é momentâneo. Porque alguém está hoje, amanhã pode não estar mais. Por exemplo, um deputado, ele está deputado, porque daqui a 4 anos ele pode deixar de ser deputado. Um prefeito está prefeito, daqui a 4 anos, se não for reeleito, pode deixar de ser prefeito. O verbo estar é passageiro, transitório, momentâneo. E ele diz: aqui estou, se colocando no verbo estar. Aí o Senhor diz: tira a sandália dos teus pés. Quando Deus diz tira a sandália dos teus pés, esse era o último processo de Deus na vida do Moisés, para poder começar a usá-lo. Porque Deus tem processo na vida de cada um de nós. Deus trata a gente, lapida a gente, molda a gente, para poder usar a gente. Moisés, lembra que ele se preparava para ser o governador do Egito? Teria uma coroa real na cabeça. Deus arrancou a coroa. Deus tirou o direito de usar a coroa. No lugar da coroa colocou um quipá. O Moisés se preparava para assumir o cetro do governo. Deus tirou o direito de usar o cetro. No lugar do cetro colocou um cajado. O Moisés se preparava para usar roupa real, manto de púrpura. Deus tira o direito de usar a roupa, o manto de púrpura, e coloca uma roupa de judeu. Só que o Moisés tinha uma coisa que Deus não tinha tirado. Porque nem tudo Deus vai tirar de você. Tem coisa que é você que vai ter que abrir mão. Nem tudo Deus vai arrancar da sua vida. Tem coisa que é você que vai ter que renunciar. Deus fez a sua parte, o processo até aqui. Tirou coroa, tirou cetro, tirou roupa, substituiu por outras coisas. Só que Moisés ainda tinha o conhecimento, lembra? Astrônomo, poliglota. Moisés era dotado de uma capacidade de sabedoria, de inteligência. A sabedoria, a inteligência, o conhecimento é representado na Bíblia pelo sapato, pela sandália. Efésios capítulo 6 diz: calçai os pés na preparação do evangelho da paz. O que é evangelho? Sabedoria de Deus, conhecimento de Deus. Então o sapato representa a sabedoria, o conhecimento, a inteligência. Só que ali Moisés estava calçando os pés num conhecimento humano, numa sabedoria secular, algo que ele adquiriu com homens. E o Senhor está dizendo: Moisés, eu não vou tirar, agora você é que vai tirar. Tire a sandália dos teus pés. Abra mão do teu conhecimento. Abra mão daquilo que você aprendeu nas escolas e faculdades egípcias. Abra mão daquilo que você adquiriu com o homem da terra. Porque o que eu quero te dar é maior do que o que está aqui embaixo. O conhecimento que eu quero te dar é maior do que aquilo que você já recebeu. A sabedoria que você vai receber não vem de baixo, ela vem de cima. Ela não é da terra, ela é do céu. Não é dos homens, ela é de Deus. Então Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa agora é terra santa. Por que a terra é santa? Porque Deus estava ali no monte. E aonde Deus está, o lugar é santificado.
Aonde Deus chega, o lugar é transformado, porque a sua glória transforma o ambiente. Inclusive eu abro um espaço para dizer aqui essa noite, esse lugar aqui agora não é mais um ambiente de cimento, de parede, de concreto e de tijolo, de areia. Esse lugar está transformado pela glória, pela presença do Espírito Santo. O ambiente foi santificado. Se o ambiente está santificado, por quê? Porque Deus está lá. Toda a glória dele se espalha por aquele ambiente. A terra, cada grão de areia, cada molécula, cada átomo, cada partícula daquela areia está agora impregnada pela presença do Altíssimo, pela glória de Deus. Aí Deus fala: tira a sandália dos pés, coloca a sola do pé no chão que está santificado pela minha glória. Quando Moisés coloca os pés no chão, Deus falou assim: agora você está saindo do verbo estar, provisório, passageiro, transitório, verbo estar. Você está saindo dele e está vindo para o meu nível. Qual é o nível de Deus? Deus habita no verbo ser. E ser é diferente de estar. Estar eu já expliquei. Transitório, passageiro. Ser é diferente. Ser é eterno. Ser é para sempre. Ser é infinito. Deus está dizendo: Moisés, eu tiro você do verbo estar e coloco você no verbo ser. Você vai sair do provisório, do transitório, do passageiro e vai vir para o permanente, para o eterno, para o infinito, para aquilo que não se corrompe, que não falha porque é infalível, que não fracassa, que não perece porque é imperecível. Deus está num processo com Moisés para trazer ele para o seu nível, para o verbo ser. Coloca o pé no chão, aonde a minha glória já impregnou o solo. Moisés tirou o sapato, colocou os pés no chão. Deus falou: agora sim, agora eu te trago para o meu nível, Moisés. Moisés, tu vai libertar o povo de Israel que está na terra do Egito. Aí Moisés pergunta: Deus, quando eu chegar lá, o povo vai me perguntar: qual o nome do Deus que te apareceu, o Deus que te enviou? O que é que eu respondo, Senhor? Aí Deus disse: Moisés, você vai dizer para ele o seguinte, diga assim, ó: eu sou o que sou. Quem é esse? Deus. Verbo ser. Ele não fala eu estou, ele diz eu sou. Ele não está dizendo eu estou, ele está dizendo eu sou. Não é o verbo estar, é o verbo ser. Não é passageiro, é eterno. Não é transitório, é permanente. Eu sou o que sou. Agora, como eu estou trazendo você para o meu nível, para o verbo ser, então você dirá aos filhos de Israel assim, ó: eu sou, me enviou a voz. Por que Moisés tem que dizer isso? Eu sou, me enviou a voz. Imagine Moisés chegando na terra do Egito e as pessoas perguntando: Moisés, quem te enviou? Aí Moisés fala assim, ó: eu sou, me enviou a voz. Eu sou, me enviou a voz. Quando ele fala eu sou, automaticamente ele está se colocando no nível de Deus. Automaticamente ele está se colocando no nível ser. Automaticamente Moisés está se colocando no nível divino. Deus, mas isso não tem problema? Não, Moisés, eu estou autorizando. Eu te ponho como Deus sobre eles, e Arão será o teu profeta, Moisés. Mas é você que vai pôr a palavra na boca dele. Você será como Deus, Arão como profeta, para ministrar no meu povo. Então você vai me representar. Eu te coloco no meu nível. Você está no verbo ser. Então pode dizer sem medo, Moisés: eu sou. Quando Moisés chega na terra do Egito, Moisés chega com a vara, com o cajado de Deus para operar as pragas, para manifestar as pragas de Deus na terra do Egito. E parece que veja agora o menino voltando do deserto. Aliás, o rapaz de 30 anos chamado Jesus, voltando do deserto e indo para a sua missão, para a sua trajetória de 3 anos e meio na terra.
Enquanto Moisés está no Egito há 1500 anos atrás, entrando no Egito para uma grande missão de libertação, Jesus também sai do deserto e está entrando em Caná da Galileia para uma grande missão de libertação. Quando Moisés entra no Egito, o Moisés fala com o faraó. O faraó não deixa o povo sair. Aí o Moisés vai lá nas águas do rio Nilo, tocou o cajado nas águas, as águas se transformam em sangue. A primeira praga de Deus do Egito foi transformar a água em sangue. Eu dou um pulo a 1500 anos no futuro e vejo Jesus entrando em Caná da Galileia e dizendo: eu também vou começar a fazer os milagres. Cadê a água? Está aqui. Então pega a água e leva para o mestre-sala. Quando o mestre-sala experimentou, a água havia se transformado em vinho. Moisés começa mudando as moléculas da água, Jesus também começa alterando as moléculas da água. O Moisés começa a manifestar pragas na terra do Egito, e Jesus começa a operar milagres na terra de Israel. O Moisés começa a manifestar feitos miraculosos na terra do Egito, Jesus começa a operar prodígios por onde ele passa ali na terra dos judeus. O Moisés está operando milagres, manifestando pragas há 1500 anos atrás. Jesus está operando milagre, manifestando sinais há 1500 anos no futuro. Ambos têm uma missão: libertação de um povo. Moisés quer libertar o povo de Israel, Jesus quer libertar a igreja, que é o novo Israel de Deus. As pragas vão acontecendo na terra do Egito, e cada uma daquelas pragas era Deus destronando um principado, uma potestade daquela região. Porque o povo do Egito tinha deuses para tudo e mais um pouco. Eram deuses que não acabavam mais. Cada uma das coisas do Egito estava sendo representada por um deus. Por exemplo, o próprio rio Nilo, ele era considerado um deus chamado Nur. E Moisés, quando transforma as águas em sangue, é Deus destronando esse Deus e dizendo: eu sou maior do que o Deus do Nilo. Moisés manifesta pragas, por exemplo, sobre os animais. Os animais são feridos, porque havia um Deus que era considerado o protetor dos animais, um Deus chamado Apis. Apis era o boi de Mênfis, o boi que tinha escaravela debaixo da língua, um quadrado na testa. E Apis era considerado o protetor dos animais. Aí Deus manifesta uma praga no meio dos animais e destrói todos. É Deus dizendo: eu sou maior do que Apis, eu sou maior do que o boi de Mênfis. De repente o Senhor Deus começa a trazer praga sobre a pele das pessoas. Vem praga de furúnculo, a pele pipoca, sai todo tipo de coisa nojenta. Havia uma deusa chamada Ísis e Osíris que protegia a pele, trazia beleza sobre as mulheres. E Deus está dizendo: eu sou maior do que esses deuses da beleza da terra do Egito. O Senhor está destronando cada deus ali na terra do Egito e mostrando que ele é maior. É Deus expondo Satanás publicamente. É Deus dizendo: eu estou expondo os demônios, o inferno, Lúcifer, publicamente, mostrando que eu sou maior do que eles. De repente eu vejo Jesus subindo a cruz do Calvário, e ali na cruz do Calvário Jesus está simplesmente também expondo Satanás publicamente e trazendo juízes de Deus sobre os deuses pagãos, deuses estranhos, os deuses que não têm poder, ou que até têm, mas é nada comparado ao nosso Deus que tem todo o poder. E quando eu olho para Jesus em cima da cruz, parece que eu vejo o Pai falando com Adão e com a Eva lá no Jardim do Éden: olha, vocês pecaram, mas eu libero uma palavra, uma profecia sobre a serpente. Ó serpente, da semente da mulher que você derrubou, vai nascer um que vai esmagar, que vai pisar a sua cabeça. E Jesus está no alto da cruz, se lembrando dessa profecia. Assim como Moisés veio para expor os deuses publicamente, Jesus também veio para expor Satanás e sua corja publicamente, dizer: a cabeça de Satanás vai ser ferida, os demônios serão derrotados, e os céus uma vez mais vai clamar a vitória. Parece que vejo o Moisés em forma de uma figura apontando para o Cristo que iria vir. Aí o Moisés dizendo assim: ó, vai vir um profeta semelhante a mim, a ele obedecei.
Nós estamos vivendo a mesma história. Duas histórias, porém o mesmo propósito. Enquanto Moisés está aqui manifestando as pragas do Egito, Jesus está andando pela terra manifestando milagres. Moisés está chegando já no estágio final, já quase na hora da grande libertação do povo de Israel. Jesus está chegando também na hora final, já quase na hora da grande libertação da igreja na terra. E Moisés agora diz: Deus vai mandar a penúltima praga. E a penúltima praga, Deus vai ferir o sol. Vai vir trevas, vai vir escuridão sobre toda a terra do Egito. Uma escuridão tamanha que dá para ser apalpada, de tão escuro que vai estar. De repente vem uma escuridão sobre a terra, ninguém consegue andar, ninguém consegue caminhar, tudo está escuro, está um breu terrível. É a penúltima praga. Isso antecede a hora da grande vitória do povo de Israel. Parece que veja 1500 anos do futuro, Jesus em cima do Gólgota, prestes a dar a hora do meio-dia, e o pai dizendo: meu filho, chegou a hora da penúltima praga. Olha que o sol escurece. E o sol escureceu e não deu mais a sua luz de meio-dia até as 3 horas da tarde. Tudo ficou tenebroso, tudo ficou escuro, tudo ficou trevas, tudo ficou um breu terrível. Aí quando Jesus viu toda aquela escuridão, Jesus sabia que estava chegando a hora da vitória da igreja. Está chegando a hora da libertação do novo Israel de Deus. Se eu fosse você, eu já me preparava para cantar o hino da vitória, porque a cruz trouxe a tua vitória, o sangue derramado trouxe a tua salvação. Houve escuridão para que hoje o sol da justiça pudesse raiar na tua história. Levante a mão e solta o grito de glória. Oh glória! Oh glória! Jesus está pendurado na cruz, prestes a hora de dar o brado. 1500 anos atrás está Moisés terminando a praga da escuridão. Agora vai para a última praga. Aí Deus disse a Moisés: diga ao meu povo que prepare um cordeiro. Pegue um cordeiro para cada família, e eles vão matar esse cordeiro. O sangue desse cordeiro será colocado nas ombreiras da porta, porque à meia-noite eu vou passar por toda a terra do Egito, e adiante de mim irá o destruidor. E a casa que não tiver o sangue do cordeiro, o destruidor vai entrar e vai matar o primogênito daquela casa. A casa que não tiver o sangue do cordeiro, o destruidor vai entrar e vai matar o filho mais velho daquela casa. A casa que não tiver o sangue do cordeiro, o destruidor vai entrar e vai destruir. Só tem uma coisa que impede o destruidor de entrar na tua casa, destruir a tua família. O que impede? O sangue de Jesus que está sobre a tua vida. O sangue de Jesus te blinda. O sangue de Jesus te esconde. O sangue de Jesus te protege. O sangue de Jesus é a tua guarnição. O sangue de Jesus é um escudo forte na tua frente. O diabo pode até se aproximar, mas quando ele chega perto, que vê a marca do sangue que está sobre a tua vida, ele tem que engatar uma marcha ré e voltar em disparada para o quinto dos infernos, porque há poder nesse sangue, há poder nesse sangue, há poder nesse sangue. Só quem concorda que há poder no sangue de Jesus, jogue a mão lá em cima, agradeça a Deus pelo sangue. Urabacalabaradagai, é o índio Rabade que varabaxarabagai. Ela manda o requiabarachure me candácia. E o que é que a gente faz com o cordeiro, Senhor? Pega o cordeiro, pega a carne do cordeiro, e vocês vão comer o cordeiro assado durante a noite inteira, com pães asmos, com ervas amargas. 3 coisas vão participar. 3 coisas serão elementos
principais da Páscoa: carne do cordeiro, pães asmos, erva amarga. Carne do cordeiro, pães asmos, erva amarga. Primeiro elemento, carne do cordeiro. Quando eu falo de cordeiro, minha alma se arrepia. Quando eu falo de cordeiro, meu espírito enobrece. Quando eu falo de cordeiro, a emoção vai lá em cima, porque eu tenho que me lembrar do cordeiro. Eu tenho que me lembrar do cordeiro. E Deus tem um negócio especial com o cordeiro. Desde o princípio, desde o Bereshit, desde o livro de Gênesis, desde o começo da história, quando o homem peca. Aliás, antes do homem pecar, a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus tem negócio com o cordeiro. Quando o homem peca, Deus mata um cordeiro, pega a pele do animal e faz túnica para vestir o homem. Cordeiro serve também para tampar o teu pecado, para impedir de Deus olhar e ver o teu pecado e não fulminar você. É o cordeiro que te protege. Quando Abel foi morto porque ele ofereceu para Deus um cordeiro. Quando você oferece o cordeiro, o diabo tem inveja, tem ciúme, mas tem uma coisa: o teu sacrifício é aceito por Deus, a tua oferta é aceita nos céus. Cordeiro. Quando Noé sai da arca, Deus faz com ele uma aliança, e Noé oferece para ele um cordeiro. Aí Deus coloca o arco celeste e diz: nunca mais destruirei a terra com dilúvio. Esse é meu pacto, porque Deus olhou e viu o cordeiro. Quando Abraão está caminhando com Isaac, e Deus falou: Abraão, eu quero o seu filho Isaac como sacrifício em uma das montanhas da terra de Moriá. Abraão está caminhando, Isaac na frente, Abraão atrás, e Isaac diz: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas o cordeiro para o sacrifício aonde está? Cadê o cordeiro, meu pai? Aí o pai olhou para o filho e disse: filho, o cordeiro para si Deus proverá. Jeová Jiré, Deus proverá o cordeiro para si. Aleluia. Abraão coloca Isaac sobre o altar. Quando Abraão vai imolar o Isaac, Deus brada e diz: Abraão, não faça isso, eu sei que agora tu temes a Deus. Abraão olhou para um lado e viu atado pela ponta dos matos um carneiro. E Isaac ficou indagando consigo mesmo. Isaac ficou remoendo aquilo. Eu estou vendo um carneiro, mas Abraão, meu pai, que é profeta, profetizou um cordeiro, mas eu estou vendo o carneiro. Papai, cadê o cordeiro que o senhor disse que Deus ia prover? Abraão disse: meu filho, nem eu estou entendendo agora, porque Deus me usou para profetizar o cordeiro, mas apareceu foi um carneiro. E carneiro tem diferença de cordeiro. Cordeiro é jovem, carneiro já envelheceu. Cordeiro é solteiro, carneiro já se casou. Cordeiro é virgem, carneiro já cruzou com ovelha. Deus não usou Abraão para falar de carneiro. Abraão profetizou cordeiro. Só que aqui está um carneiro, e até o Abraão ficou sem entender. Deus, cadê o tal cordeiro que eu profetizei? Abraão morreu, o cordeiro não apareceu. Isaac está indagando: cadê o cordeiro que papai Abraão profetizou? Isaac morreu, não viu o tal cordeiro. Só que o filho de Isaac, Jacó, também faz essa indagação: cadê o cordeiro que o vovô Abraão profetizou? O Jacó morreu, mas os filhos ficaram perguntando, e dentre eles um chamado Judá. O Judá dizendo: cadê o cordeiro que o bisavô Abraão profetizou? O Judá morreu, deixou um filho chamado Pérez. Pérez está perguntando pelo cordeiro e não tem resposta. O Pérez morre e deixa um filho chamado Esrom. O Esrom morre e deixa um filho chamado Arão. Arão morre e deixa um filho chamado Aminadab. Aminadab morre e deixa um filho chamado Nasson. Nasson morre e deixa um filho chamado Salmão. Salmão morreu, deixou um filho chamado Boaz. Boaz morreu, deixou um filho chamado Obed. Obed morreu, deixou um filho chamado Jessé. Jessé morreu, deixou um filho chamado Davi. E o Davi está perguntando: cadê o cordeiro que o nosso patriarca Abraão profetizou? Não tem resposta. Davi morreu, deixou um filho chamado Salomão. Salomão deixou um filho chamado Roboão. De Roboão nasceu um chamado Abias. De Abias nasceu um chamado
chamado Asa, e Asa nasceu um chamado Josafá, de Josafá veio o Jorão, de o Jorão veio Uzias, do Uzias veio o Jotão, do Jotão veio o Acaz, do Acaz veio o Ezequias, do Ezequias veio o Jeconias, do Jeconias veio o Josias, dele veio o Salatiel, do Salatiel veio o Zorobabel, do Zorobabel veio o Abiúde, do Abiúde veio o Eliaqui, do Eliaqui veio o Eliúde, do Eliúde veio o Eleazar, do Eleazar veio o Matã, Matã veio o Jacó, e do Jacó nasceu o José. Aí o José casou com Maria, Maria era virgem, mas estava grávida, e dela nasceu um menino concebido pelo Espírito Santo. E a pergunta continua no ouvido e na boca de João Batista: cadê o cordeiro? Aí João Batista está batizando no Rio Jordão. O Jesus que nasceu da Maria se aproxima das águas, e o povo dizendo: João, o problema não é o pecado, o problema é o cordeiro que não aparece. Cadê o cordeiro? Aí João Batista apontou para Jesus e gritou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sinto a presença do Cordeiro, eu sinto a graça do Cordeiro, eu sinto a manifestação do Cordeiro. O Cordeiro está entre nós nesta noite, o Cordeiro está transitando no meio do seu povo, o Cordeiro está aqui na Catedral do Espírito Santo. Se eu fosse você, eu abria a boca e adorava o Cordeiro. Faça melhor, empresta os teus lábios ao Espírito Santo e deixa ele adorar o Cordeiro em línguas estranhas através de você. Agora, 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 abra a boca e fale em línguas, abra a boca e fale em línguas, abra a boca e fale em línguas. Se você ama o Cordeiro, atribua adoração em línguas. Se você adora o Cordeiro, atribua adoração em línguas. Exalta o Cordeiro em línguas estranhas. É a última praga. Moisés está falando com o povo. É o último instante. Jesus está pendurado na cruz. Moisés disse para o povo: mata o cordeiro. Jesus está na cruz como o cordeiro sendo morto. Moisés está dizendo: vai comer carne de cordeiro com pão áspero, com erva amarga. Jesus está na cruz dizendo: eu sou o cordeiro, mas ao mesmo tempo a minha carne é o pão que eu vos entrego. Este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Moisés está dizendo: além do pão vai ter erva, bebida amarga. Jesus está dizendo: eu vos dou meu sangue como bebida. Esse vinho, esse cálice é o meu sangue, é o novo testamento no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Urimi calabais, urimi andalai, oramacia. Porque todas as vezes que comeis desse pão, todas as vezes que bebeis desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O Moisés está dizendo para o povo de Israel: coma a carne do cordeiro, coma o pão, beba o líquido, beba a erva amarga, mas coma depressa. Vocês vão comer com chapéu na cabeça, com cajado na mão, com cinto nos lombos e com sapato nos pés. Cajado nas mãos, cinto nos lombos, sapato nos pés. Coma apressadamente, coma depressa. Por que, Moisés? Porque quando o dia amanhecer, quando o sol raiar, quando o sol despontar, vocês vão sair das terras da servidão, vocês vão sair da casa da escravidão. Então coma depressa para ir embora, coma depressa para ir embora. Por quê? Porque Canaã está logo ali. Canaã nos espera, a terra de promessa nos espera. Hoje vamos comer pães asmos e erva amarga, porque daqui a pouco em Canaã nós vamos comer mel, nós vamos beber leite, nós vamos comer mel, nós vamos beber leite. Coma depressa, coma depressa, coma depressa.
Aí eu vejo Paulo dando instrução à igreja e dizendo assim: coma depressa. Por quê? Porque cada vez que comer desse pão, cada vez que beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Coma depressa, porque ele está vindo. Coma depressa, porque ele está voltando. Coma depressa, porque a gente já está indo embora. Coma depressa, porque a noite escura está passando, o sol vai começar a brilhar. Coma depressa, porque o arrebatamento se aproxima. Coma depressa, porque o céu nos espera. Cajado na mão, cinto nos lombos, sapato nos pés. Coma depressa, porque temos que ir embora. Cajado na mão fala de autoridade. Deus está dizendo que tem autoridade na tua mão. Deus está dizendo que tem autoridade na tua mão. Acredita nisso? Toma posse. Tem autoridade na tua mão. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes. Tem autoridade na sua mão para esmagar a serpente. A serpente mordeu a mão de Paulo, mas Paulo tinha autoridade, sacudiu ela no fogo e a serpente morreu e Paulo ficou vivo. Tem autoridade na mão do crente. Use essa autoridade esta noite. Eu estou profetizando autoridade na tua mão para abençoar, autoridade na tua mão para operar milagres, autoridade na tua mão para decretar vitória na tua casa. Cinto nos lombos. Cinto fala de verdade. Verdade nos remete à comunhão com Deus. Verdade nos remete à comunhão com Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Urabadagassia. Santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. E Deus está falando: Moisés, diga para o povo colocar cinto nos lombos. Fala da verdade. Tomai o cinto da verdade. O cinto da verdade. Comunhão, comunhão, comunhão. Deus está dizendo: tem autoridade na mão e tem comunhão sobre a tua vida. O diabo não respeita crente bagunçado. Satanás não respeita altar desconcertado. O diabo não tem medo de vaso que está rachado. Mas o crente em comunhão bota medo de Satanás. O crente em comunhão faz o inferno bater em retirada. O crente em comunhão atrai os céus para a terra. Deus não se manifesta na vida de qualquer um. Deus só se manifesta na vida de quem está em comunhão com Ele. Se há em comunhão, se há comunhão na tua vida aqui esta noite, então eu profetizo que sobre aqueles que estão em comunhão com Deus, receba a presença do Espírito Santo agora. Se manifesta, Senhor, aonde houver um crente em comunhão. Se manifesta aonde houver um irmão, uma irmã que está em comunhão contigo. Se manifesta, renova ele em línguas estranhas, renova ela em línguas estranhas. Quem está em comunhão, receba. Quem está em comunhão, receba, 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 receba. Só quem está em comunhão, abra a boca, deixa eu ouvir o barulho de línguas. Coma depressa. Cajado na mão, autoridade. Cinto nos lombos, comunhão. Sapato nos pés. Aí eu me lembro Jesus em cima da cruz do Calvário, dizendo: Pai, o Senhor profetizou, chegou a hora em que eu vou pisar a cabeça de Satanás. Chegou a hora em que eu vou pisar a cabeça do diabo. A profecia vai se cumprir agora. Pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito. Está consumado. Jesus morreu. Quando ele morreu, a cabeça de Satanás foi esmagada. Quando ele morreu, a cabeça do diabo foi pisoteada. Quando ele morreu, a cabeça dos demônios foram amassada. Só que aí Paulo escreveu dizendo: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés desta igreja. Está escrito na Bíblia: em breve o Deus de paz
esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Pastor, mas não foi Jesus que esmagou? Não, Jesus esmagou a cabeça. Jesus esmagou a cabeça. Aí Jesus falou assim: Pai, eu piso a cabeça e o resto do corpo eu deixo para a igreja pisar. É a igreja que vai esmagar, é a igreja que vai pisotear. Por isso Moisés disse: calça o sapato, coloca a sandália nos pés. Sandália também fala de autoridade, de poder. Sandália fala de poder. Jesus disse assim: ó, eis que vos dou poder para pisar serpentes, eis que vos dou poder para pisar escorpiões, eis que vos dou poder para pisar toda a obra do inimigo. Tem sapato de poder nos teus pés, tem sandália de poder nos teus pés para pisar serpentes, para pisar escorpiões, para pisar esse demônio que tem se levantado contra a tua vida, para pisar esse demônio que tem se levantado contra a tua família, para pisar essa enfermidade, para pisar nesta doença, para pisar nesta frieza, para pisar nesta mornidão, para pisar nesta depressão, para pisar em toda a obra do diabo. Levanta a mão direita bem alto, igreja. Levanta a mão esquerda também bem alto. Coloca as duas mãos na tua cabeça, as duas. Fica de pé comigo toda a igreja. Fica de pé comigo toda a igreja. Com as duas mãos na cabeça, as duas. Grita bem alto comigo assim, ó: eu tenho autoridade, comunhão e poder para pisar serpentes, para pisar escorpiões. Grita bem alto assim, ó: todos os problemas, frieza, depressão, doença, crise financeira, problema familiar, tudo que não presta, diga: sai da minha vida agora. Puxa, sai. Fecha as duas mãos. Eu conto até 3. Quando eu disser 3, tu vai jogar no chão. E você tem sapato no pé, sandália de fogo no pé, para pisar serpentes, para pisar escorpiões. Mas não é para pisar com dó do Satanás, não. É para pisar falando língua estranha, é para pisar falando em mistério, é para metralhar os demônios com línguas espirituais desta noite. Preparado, igreja de poder. Eu digo porque a glória dos céus já desce sobre a tua vida. Eu digo e meio, a unção do Espírito já vem sobre você aqui agora. Eu digo 2, o inferno já está com medo, os demônios estão tremendo, a serpente está no chão. Eu digo 2,5, Jesus te dá poder agora, receba poder agora. E eu digo 3, joga no chão, pisa em cima, pisa, 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 pisa nessa serpente, pisa escorpiões, pisa, 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 ai, 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 meu Deus, pisa, 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 receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, seja cheio, 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 urimicandarai, urimiandalapaia, urimicandarabacera, mecandará, o céu desabou